Boa noite. Que benção estar com vocês. Benção, obrigado por estar aqui. É? Tudo participar. parece certinho? Eu não, mas pelo menos a máquina sim. Ok, ótimo. Então, hoje à noite teremos a terceira aula do curso bíblico, uma benção para mim e espero que uma benção para todos vocês. Obrigado. Aqui em casa e também lá fora. Primeiro, oração, como sempre gosto de começar. Senhor, me ajuda hoje à noite, usa-me, Senhor, usa todas as pessoas aqui, Senhor, somos seus servos, e me ajuda, Senhor, que minhas palavras são somente suas palavras. Amém, Senhor. Que é uma alimentação espiritual que não tem igual, Senhor, que sua palavra, seus versículos, é a água da vida. Então, espero que esse edificante para todos aqui e também assistindo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, graças. Ok. Então, Amém. vamos para o assunto. É o povo escolhido, é o Deus deste mundo, se tiver tempo. Mas, primeiro, eu gostaria de começar com uma pequena review de alguns assuntos que tratamos a semana passada, tá? Então, eu gostaria de aprofundizar um pouco em dois assuntos, os filhos de Deus e a ordem natural. O primeiro assunto é filhos de Deus. E já vimos esse gráfico na última aula. Ou seja, eu estou do pensamento que filhos de Deus, especialmente no Testamento Velho, significa anjos caídos. Em inglês até fica mais fácil, porque em inglês filhos se traduz como sons e children. E quando é sons, no Velho Testamento, e em inglês sempre é anjos. Okay? Sons of God são anjos. E children of God é mais amplo, porque nós somos children of God. Certo? Ok. Mas, então, como já vimos, casaram com mulheres e o versículo é: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6, 2. Como eu falei última vez, que poder as mulheres têm. Mas então, tem um pouco de polêmica, porque não todo mundo acha que filhos de Deus são anjos, e nesse caso, anjos caídos. Mas então, ou seja, tem claridade total no assunto? Não. Porque agora vemos por espelho em enigma, no 1 Coríntios. Lá no céu, a gente vai ter claridade total, se Deus quiser, tá? Mas agora sempre tem algumas enigmas, as coisas que a gente Não entende. ok? Mas ao mesmo tempo, de onde surgiu, eu acho, um pouco da confusão. Tem, e que pessoas acham que anjos são neutros. Tem alguém aqui que já ouviu falar disso? Anjos são neutros. E por quê? Porque vem de um versículo, Mateus 22, 30, porque na ressurreição nem se casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E é Jesus explicando. Essa passagem foi Jesus dizendo. Isso mesmo. Então, primeiro, a gente fala aqui está falando dos anjos do céu e não da terra. Que primeira qualificação, ok? Ou seja, está falando de anjos no céu. Não caídos. Ok? E ainda não está claro. Mas, além disso, aqui está falando anjos de Deus. Então, claramente, anjos de Deus não são caídos. Ok? Então, esse versículo, de qual pessoas enxuta um pouco esse que anjos são neutros, não necessariamente é uma conflita com os versículos que acabamos de olhar. Ok? Além disso, tem muitas versões da Bíblia moderna sem a palavra Deus. Que significa, por exemplo, o NVI
não tem a palavra de Deus. Então fica ainda mais difícil de dizer, não, pode ser que filhos de Deus são anjos caídos. Porque você tira a palavra de Deus, significa que não tem essa clarificação. Então, eu quis colocar isso para dizer, cada palavra é essencial. E uma coisa, lembrando, e a gente vai entrar em mais detalhes no futuro, se Deus quiser, o NVI tirou 64.000 palavras em inglês do King James Bible. Então está faltando muitas palavras. Esse é somente um. Mas tem um impacto potencial na doutrina. Ok? Então é um aviso. Cuidado. Ok. Então, mas você está vendo como as pessoas podem acreditar que são neutros. Se você tira a palavra de Deus, fica mais nubloso, não? Ok. Então, os filhos de Deus claramente não são neutros, segundo nosso versículo de Gênesis, que acabamos de ler. Então, a dúvida é se filhos de Deus são anjos caídos. Acho que sim. E porque tem outro versículo que talvez apoia, é isto, em Judas 1:6. Ok? Ele fala, e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquela grande dia, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles... Tem dica de estacionamento também? Tem ao lado dos mortos. Qual o número lá? Então é 205. E se você desce, tem um papel para colocar na para-brisa dela. Você já fez o papel? Já fiz. Esse é amarelinho. Ok? Eu coloquei, quando está falando como aqueles, está falando dos anjos, ido após outra carne. Ou seja, gente, os anjos saíram da sua própria habitação, o céu, para casar. E eu coloquei aqui assim como, porque está fazendo, gente, está fazendo... Sodoma e Gomorra. Está fazendo uma comparação. Então, se Sodoma e Gomorra, também as pessoas saíram do seu lugar para fazer o quê? Ido após outra carne. No caso de Sodoma e Gomorra, é homem com homem. No caso dos filhos de Deus, é anjo com mulher da terra. Ok? Então, esse versículo, acho que está sugerindo realmente que os anjos caídos saíram do seu lugar certo para casar com aquelas mulheres formosas. Gênesis 6:2. Ok. Então, só para clarificar e também enfatizar que cada palavra é importante, gente. Ok, se lembra quais foram as primeiras estratégias de Satanás? As primeiras estratégias. A gente falou um pouquinho, falou deles, acho que é a primeira aula, e talvez um pouco na segunda aula, mas a primeira é duvidar da palavra de Deus. Ok? E se lembram quais são as primeiras palavras de Satanás na Bíblia? É o serpente falando. Você lembra a primeira palavra dele no Gênesis 3? Dizendo que, falando para a mulher que sobre que eles poderiam ser como Deus. Exato, mas esse não é palavra, é entre as primeiras, mas esse fica mais para frente. Certo. Então, aqui Gênesis 3:1. Conhecimento do bem e do mal? Esse mais para frente também. Ele começa, Gênesis 3:1, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Ok? Ou seja, verdade. Ok? Ou seja, o serpente está duvidando a palavra de Deus.
Não é? Ok? Porque pode dizer, é assim que Deus disse. Assim que Deus. Não comereis de toda a árvore do jardim? Isso mesmo. Então ele está duvidando a palavra de Deus. Então essa é a primeira estratégia do diabo. Mas o segundo é misturar a verdade com a mentira. Ou seja, porque está certo. Então o serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha, Ok, sabemos que parte disso é verdade, parte mentira. Porque morrer espiritualmente já, fisicamente depois. certamente Então, como não sempre, comereis. está misturando mentira com verdade. Não é? São estratégias do maligno. Do diabo, isso mesmo. Então, e sabemos que até criança, quando quer mentir, aprende rapidamente a misturar a verdade com um pouquinho de mentira. Desde cedo. Desde bem Ele jovem. vai comprar pão. Você não. Mãe, eu caí. Isso mesmo. Verdade. Então, ou seja, faz parte da nossa estação. Todos caídos, tá? Ok, então claramente, Gênesis 3:19, no suar do teu rosto comerás o teu pão até que te tornas a terra. Então, claramente, esse é o Deus falando para Adão e que esse é o grande castigo. O nosso Que não- castigo, né? Que não somente Trabalhar pelo Adão, pão. todos. E que tornas a terra. Todos morreriam. E não somente o Voltamos ser ao pó. humano, todos. Agora os animais, tudo, a terra, o universo, tudo agora está no caminho para morrer. Ok. Então, se lembram quais foram as primeiras quedas? E claro, são no Jardim de Éden. Qual é a primeira queda? Ok, então, Evi e Eva. A mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Então, 3:6. E a segunda? A segunda é logo depois. E deu também a seu marido. E ele comeu com ela. Ok? Então, como falamos a última vez, então ela entrou não somente em rebelião contra Deus, mas contra o marido. Porque ela não perguntou para o marido antes de comer. Ofereceu. Ofereceu depois. Então, em vez de dizer, serpente, para aí, eu vou chamar meu marido para ele ouvir seu papo, para a gente decidir juntos ou para ele, meu marido, decidir. Ela não fez. Ela não fez. Ela rebelou. Ok? É por isso que a mulher sofre mais que o homem? Pode As ser. dores. Pode ser. As Então, dores do parto. exatamente. Porque quais são um castigo para as mulheres? Lá, diretamente isso. Ou seja, a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, a tua concessão, com dor darás à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, esse último é uma coisa interessante, gente. E ele te dominará. Porque desejo para o amigo é um castigo. Né? Já pensou isso? Mas talvez, porque o apetite para sexo é natural. Deus fez esse desejo, talvez não é desejo sexual para o marido, porque não faz sentido, não seria um castigo, não. Talvez significa desejo para o lugar, a posição dele. Ok? Só uma possibilidade. Muito interessante isso. E também, e porque que ser dominado, desculpe, pulei. E porque ser dominado, e lembrando que ter domínio, igual sobre os animais, de Gênesis 1:6, que nada ruim, certo? Para o marido seria um castigo para ela.
Porque não, então o Deus está dizendo, agora você vai ser dominado para seu marido. Mas não é a ordem natural ser a cabeça da família, o homem. O homem. Então talvez um castigo porque é um castigo para ela. Porque no sentido que ela estava querendo... você lembra que o serpente ofereceu que ela viraria como os deuses? Então, talvez ela quis um lugar, uma posição de autoridade. E não pensou. Em cima do marido até. Então, Deus fala, não, ele vai dominar você. E sabemos, a mulher, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ela. Então, sabendo que o Deus criou uma ordem natural, porque primeiro criou Adão e segundo a Eva. Uhum. Ok? Tem muitíssimos textos que explicam a ordem natural implementada pelo Deus. Um deles é vós, mulheres, Entra, minha José. Que honra, por favor, fique à vontade, tá? Tem assentos, se está com sede, tem água com gás, sem gás na geladeira. Que honra receber você, tá? Obrigada, desculpa aí. Imagina. Então, um versículo, entre vários, que fala disso é Efésios 5:22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como um Senhor. Ok? Então, está já dizendo aqui, como a gente está submisso, sujeito ao Senhor, tem uma semelhança, que a mulher, a esposa, tem que tratar o marido de uma maneira assim. Ok? Entre muitos outros. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Ok, então por que estou colocando isso aqui? Porque esse entra um pouco neste assunto importante. Está mostrando fraquezas por gênero, ok? Ou seja, Gênesis, especialmente Gênesis 3, são básicos, fundamentais para tantos assuntos, para a gente entender a gente, entender casamento, entender tudo, nossas fraquezas e também nossas, você sabe, lutas. Então, por que o serpente tentou a Eva e não a Adão? Ok? Então, uma resposta sabia que Eva seria mais fácil enganar. Ok? Faz sentido. Que em vez de ir diretamente para Adão, o serpente falou, olha, eu vou para a mulher, ela vai compensar ele de entrar na rebelião, junto com ela. Ok? Então, segundo 1 Timóteo 2,14. Então, por que tudo isso é importante? Porque talvez a fraqueza da mulher é ser enganado, tentado pelo diabo. Ok? Se usamos essa história pequena, rápido, você sabe, de 2 parágrafos, a Bíblia é super resumido. Então, você tem que tirar algumas coisas e pensar juntos. E qual seria a fraqueza do homem? Ser tentado pela mulher. Ok? E assim não, você sabe, assim não faz sentido com a experiência atual, que sempre, pelo menos sempre, homens estão caindo na tentação para um mulherão, para Então tem muitos homens poderosos que caem na tentação. Ok? Então, você sabe, então, francamente, é bem mais fácil ver que essa fraqueza do homem continua com todo vapor. Desde então para até agora. Hoje. Ok? Essa fraqueza da mulher é mais sutil, gente. Então mais, você sabe, bruxaria e feitiçaria são claramente de origem
feminina. Okay? Que significa que, talvez, também eu vou colocar esse, porque nem o Calvary Chapel, nem a Bíblia permitem pastoras. Porque se você acha invertendo esse ordem natural, que perigo que seria. Se essas fraquezas estão certas, ok? Que então colocar mulher numa posição de liderança, pastor de uma igreja, talvez não vai dar certo. Ok? Então, só para colocar isso, porque é um assunto importante e cria polêmica, especialmente no Brasil. Não criou polêmica na última aula com vocês, acho que aqui... É que a maioria das igrejas no Brasil, elas são de origem pentecostal, né? Eles são um pouco, assim, diferentes. É isso mesmo. E também, é uma especulação minha, mas lembrando que os puritanos chegaram como cristãos renascidos, ou seja, já temos a história de quase 400 anos. O Brasil está saindo da escuridão de paganismo, catolicismo. Então, é um pouco mais fácil nas últimas décadas de pegar evangelismo rapidamente e errar um pouco. Ok? Ou seja, então essa é minha opinião. Ok. Mas, e a responsabilidade? Por que o Deus chamou Adão e não Eva no jardim de Éden? Porque a primeira queda foi dela, não foi? E acho, porque ele chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? É uma questão retórica, gente. O Deus já sabia. Com certeza. Ok? Foi mais para ele chamar o Adão como cabeça, foi responsável. Às vezes informam também que é porque a ordem que Deus deu de início foi para o Adão e não para a Eva. Exatamente. Isso ele mesmo. Tem que tirar satisfação com ele. Exatamente. Então, assim, para enfatizar que porque a ordem natural é isso. E na última explanação do Ben, que é interessante aqui, no jardim, a gente discutiu que eles tinham um mandamento. Não comeis disso aqui. Sim. Na hora que Eva repetiu, ela não conseguiu repetir exatamente o que Deus tinha falado para Adão. Ela já repetiu de uma forma tortuosa. Tocar, em vez de somente não come, foi ela falando para a acrescentou, serpente, não não podemos tocar nem comer. Então estava acrescentando palavra na Bíblia, na do qual palavra Deus de Deus. não havia dito. Mais um problema que acontece muito hoje em dia. Então, qual razão Deus deu para o castigo de Adão e todo homem? E Adão disse, porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher. Então, estou dizendo, claro que a gente tem que ouvir a voz da mulher, certo? Mas nesse caso, está dizendo que obedeceu ela em vez dele. Então foi rebelião. Ok. Em vez da voz de Deus. Ok, esse é o problema. Não pode ouvir a voz da mulher em vez da voz de Deus. Porque a voz dela basicamente já estava contaminada com a voz do diabo. Né? Ok? Então, de novo, a opinião minha é assim muito pior nos Estados Unidos que no Brasil, que feminismo é do diabo. Ok? Porque está tentando de inverter. Inverter a situação. Inverter. Isso mesmo. Ok? Não vou ficar muito popular com várias amigas. Temas polêmicos. Ok? Mas a gente tem que falar a verdade. Ok? É a opinião da gente baseado no estudo da palavra. O rumo que o feminismo tomou hoje acho que nem difícil alguma mulher se identificar, porque não representa ninguém. Isso É uma mesmo. coisa horrorosa. Deus pede para a mulher ser feminina e não feminista. Né? Porque isso. as feministas hoje em dia não querem ser mulher, querem ser homens. E ainda pior. Verdade. Mas então, ser homem em mais que um sentido. Então, talvez dominar. Sim. Ok, então esse foi um pequeno review e também o Senhor colocou no meu coração, é um assunto importante, porque
no Brasil, na minha experiência pequena, tem vários ruídos, ok? Bastante pastoras. Então, vamos passar para o próximo assunto. Ok, o povo escolhido. Quem é o povo escolhido? Israel. Ok, não é a gente, não é. Não. Ok, a importância de Israel. Você lembra qual parte da Bíblia é Israel? Qual número? Abençoarei aqueles que te abençoaram, né? Não, mas qual percentagem? Só para pensar em páginas e grande parte, pequena parte. Como é que é o negócio? E qual parte da Bíblia é Israel? É sobre Israel. Gênesis. Qual parte? O primeiro Antigo Testamento. Isso mesmo, então, o Velho Testamento, e o Velho Testamento é quase tudo, e lembrando que talvez Apocalipse é sobre Israel, porque a gente já não está sobre a igreja, então achamos que 70% da Bíblia é sobre Israel. Então, é um assunto importante. Todos os evangelhos acontecem em Israel. Ok? Então, quantas vezes a Bíblia tem a palavra Israel? Então, não acho que alguém deveria saber esse número, mas só para dizer, 2.565 vezes. Ok, acho que é importante. O Deus chamado ao Deus de Israel, quantas vezes? Muitas Eu acho que é bom lembrar um detalhe, Sim. 3 vezes. que Israel é o nome de um homem, de um povo e de uma nação. São 3 coisas, né? Então, ela vem de uma parte unificada, né, como um homem, Jacó, Israel. Depois ela vem como um povo de Deus. E depois ela se estabelece como uma nação, uma estrutura, né? Quer dizer, então Israel é um crescimento, até no mesmo próprio, da palavra, né? É isso mesmo. Eu acho que a gente está falando principalmente do povo. Ok? Ou seja, que seria a grande maioria desses vezes. E uma coisa, uma Deus dos Estados Unidos ou do Brasil tem esse nome? Não. Nenhum lugar. 0. Ok? Então é o Deus de Israel, entre outros. E Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Como um exemplo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Me enviou a vós. Esse é o meu nome eternamente. Então, um total de 9 vezes que usa esse expressão, título mais comprido. Ok. E quantas vezes falou Deus de Ismael? Nenhuma vez. Isso que eu ia perguntar. Não. Por isso que eles criam a palavra Alá para não... Então Ismael não, ele fica fora. Ok. Então, vimos esse próximo chart, o gráfico na primeira aula. Então, por que Israel? Então, por que a importância tão grande? O que serve Israel no grande esquema da Bíblia? Ele é o ponto central, né, de tudo. Isso mesmo, é verdade, 70% sem dúvida, mas por que precisava Israel? Então, primeira coisa que o Deus precisava escolher um povo. Pensando, a gente não vai repetir tudo que o ser humano fez ruim, mas que sempre estava voltando para a rebelião. Não. Ok? Ou seja, repetidamente. Okay? Deveríamos de investigar, né? Será que o Jardim do Éden não era aí? Isso mesmo. Ok? Então, supostamente também para clarificar o perfil do ser humano, porque Israel é um povo rebelde também. Para mostrar um tipo antes da realidade, por exemplo, sacrifício de animal para remissão de pecados, ou seja, o Velho Testamento está cheio de tipos, então para a gente aprender e para alimentar nossa fé e vida hoje. Então, mais uma razão que Israel foi escolhido e porque precisávamos para provar através da profecia que ele é Deus. Então, esse é um dos mais importantes, gente, que Israel então entra em tantos lugares, em tantas profecias,
porque ele encarrega esse objetivo muito importante para a gente. Ok? É uma coisa, gente, nenhuma outra religião se arrisca a profetizar. Vocês já souberam isso? Nenhum outro livro, isso mesmo, até Zino. Se você fecha aqui, ele não vai entrar com muita facilidade e perturbar vocês. Isso. Ok, então nenhuma outra é criar um povo controlado e sistemático até de quem pode sair a Messias. Então esse talvez é o mais importante. A gente vai entrar um pouco mais de cada assunto, mas só para dizer, então tem muitas razões boas porque Deus quis escolher um povo. Ok. Então, e a gente, esse é também super importante, a gente vai entrar mais para frente, mas Jesus tem uma genealogia. Ok? E até que um povo escolhido. Então, é um povo escolhido, porque esse povo santo é o Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. Mas porque precisou de um povo separado. Estamos aprofundizando um pouco cada assunto. Um tipo para a igreja. Se lembra como foi nos tempos de Noé? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só mal continuamente. Gênesis 6:5. Esse versículo sempre convicta meu coração, gente. Olha, toda a imaginação dos pensamentos de seu coração. Então, infelizmente, cada coração da gente, especialmente antes de se converter, é só mal continuamente. Então, o ser humano foi um desastre. Okay. E como é que eu mostro lendo esse versículo? Não. Ok? Não tem como a gente se sentir bem, né? Lendo um versículo desse. É isso mesmo. Ok? Então, para alcançar seus objetivos, mas qual seria a razão principal para trazer o Messias? Então, esse é o objetivo de tudo. Depois da queda, no jardim de Edão, o Deus já sabia, mas que ele precisava o segundo Adão, certo? Para corrigir o grande problema que o primeiro Adão criou. Então, e para ter um segundo Adão, ele precisava um povo escolhido e separado. Ok, clarificar o perfil do ser humano, eu vou falar assim, teimoso, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que os seus pais. E, gente, você está falando da gente também, não? Rebelde. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até ao dia de hoje, 1 Reis, e continuando. Reclamante, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. Então, a pergunta é, alguma coisa mudou desde aquela época? Não. Não mudamos em geral, nem um pouco. Ok. Então, prova da profecia. Esse é um assunto que eu amo muito. Ok? Então, qual parte da Bíblia tem profecias? Quase 30%. Muito. Ok? Muito, muito mesmo. Para qual objetivo, gente? Tem tantas profecias.
Ou vocês acham, ok, é bom só porque a gente pode saber o que vai acontecer? Ou é para provar, não é? Para provar quem é o único Deus. Porque nenhuma outra Deus, entre aspas, religião arrisca profecias. Porque lembrando, uma profecia errada é um profeta falso. Só um. Então por isso eles não arriscam. É, exato. Não, Então, tem uns doidos que arriscam. Tem. Muita loucura por aí arriscando e lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e há outro, e não há outra semelhante a mim, que anuncio a fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então Deus ficou muito claro. Ele colocou a profecia para provar que Ele é o único Deus. Por isso te anunciei desde então e te fiz ouvir antes que acontece. De novo, ele já está falando para todo mundo. Então, eu sou o único Deus e profecias prova quem sou eu. Ok, as outras religiões se arriscam a fazer profecias? Acho que não. Alcorão? Não. Vedas hindus? Não. Bhagavad Gita? Não. Provérbios de Buda? Não. Provérbios de Confúcio? Não. Livro dos Mormons? Chegando mais perto? Não. Escritos de Reverend Sun Myung Moon? Não. Ok? O livro de Mormons, então, não é que falta somente profecias, ele tem uma história fabulosa, não. E eles têm pessoas cavando, tentando de provar uma coisa da história deles. Até hoje, nenhum foi provado. Ok, nenhuma para todos. Então, uma definição que eu gosto, história contada antecipadamente, tá? Então é interessante, imagina. Quais são os assuntos de profecias mais comuns? Então tem uma... Pensando geral. Então, se 30% da Bíblia, mais ou menos, é profecia, qual é o assunto mais comum? fim. Ok? A segunda vinda de Jesus. Ok, esse talvez está falando do futuro. Mas lembrando, Passado. qual percentagem da Bíblia é Já foi sobre cumprido. Israel? Sobre Israel, sobre a própria vida de Israel. Então, o Israel tem mais. Porque tem muitos profetas que falam, sabe? Desaparecer e voltaria a ser uma E nação. que já aconteceram, Sim. ok? A gente estava pensando das profecias que ainda faltam para acontecer. Mas, em total, segundo o Messias, ok? Messias, quem é Jesus? Segundo o maior assunto. Terceira, a igreja. E esse, talvez, ao fim de tempos, então, incluía realmente Israel, os três. Destruição do templo. Isso mesmo. Mas não, o fim do tempo não é o maior, porque tem muito, o que falta é o maior. São as profecias sobre Israel, só as profecias sobre Israel provam que Deus existe. Que tem tanto. Acreditar em Deus e na palavra não é um salto de fé. Eu gosto de argumentar isso, gente, que salto de fé não precisamos. Não é um salto de fé na escuridão de, eu preciso pensar as coisas porque eu tenho fé forte. Não. A Bíblia não peça esta, que a gente pode usar nossa cabeça e raciocinar junto. Tem provas. Podemos mostrar profecias, mostrar provas para as outras pessoas. E não somente fé. Fé é a base de tudo, certo? Mas a gente pode usar também. Esse é o coração, fé, não. Mas a gente tem que usar a cabeça, através da palavra.
Acreditar em Deus e na palavra não é um salto de fé. Ok, quantas profecias a Bíblia tem, mais ou menos? É difícil saber, mas mais ou menos 2.500. Quantas profecias foram erradas? Isso, 0. Tem muita gente, você sabe, ateus, e professores, as pessoas tentando de achar mas sempre. Então, mas com calma, tudo tem como explicar que se parece uma contradição ou um erro que não é. Quantos ainda não aconteceram? Esse é mais interessante para a gente. Ou quantos você acha faltam? Maioria, minoria? Minoria. É isso mesmo. Mais ou menos 500. E sobre qual assunto? Agora sim, segunda vinda. A volta. Segunda vinda de Jesus Cristo. Ok? E uma coisa, 80% sobre o fim dos tempos já aconteceram. Imagina. Ok? Incluindo Israel renascido. Ok? Talvez é entre os mais importantes mas muitos. A criação de Israel em 48. Teve que morrer 6 milhões. Ok, e quais foram as primeiras promessas? A terra de Canaã, aqui. A tua semente darei esta terra. Ok, essa é uma promessa ótima. Tanto os descendentes como os grãos de areia, então esses já são promessas e também profecias, né? Que deverás te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como as areias que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Então, isso é mais para o futuro. Mais uma coisa, naquela época, a ciência foi bem pobrezinha, não? Você sabe que agora a gente tem uma ideia que o número de grãos de areia realmente é um número tão grande quanto o número das estrelas. Okay? Antes a gente pensava estrelas porque visualmente dá para o ser humano ver várias, não, milhares, não sei, mas realmente tem tanto. Ok? E isso. Se não dereis ouvidos à voz do Senhor teu Deus, e o Senhor vos espalhará sobre todos os povos, desde uma extremidade da terra até o outro. Uma outra profecia incrível que aconteceu, não? Então, se chama a diáspora, ok? A diáspora dos judeus começando no ano 70, quando os romanos destruíram Jerusalém. Okay? Então, a profecia já foi feita muitos anos, séculos antes. E sereis por pasmo, por ditado e por fábula entre todos os povos a que o Senhor te levará. Então, o que está dizendo isso? O antissemitismo faz parte da profecia. Okay? Não tem nada de surpresa que antissemitismo já foi grande profecia que está acontecendo continuamente. Okay? Acabei de ler um artigo que os índices das pesquisas contra judeus na Europa leste estão aumentando de novo. Como? Porque tem Satanás atrás. Ok, não tem um outro povo mais detestado na história, gente. Isso é verdade. Ok? Ou seja, essa profecia que é meio maluco, não? Um povozinho de uma terra, um paizinho lá no fim do mundo, num deserto, criaria um povo tão detestado assim? Porque Deus mandou. Não somente pelos racistas, tipo nazistas, a Igreja Católica também. Muitos documentos do Vaticano afirmam
que Israel foi substituído pela igreja, que se chama teologia da substituição. Tem mais que 100 documentos oficiais antissemitas no Vaticano. Uau. Protestante também, gente. A gente não está livre desse, você sabe, castigo. O Martin Luther defendeu a queima de casas de judeus e dando-lhe a escolha de converter ou arrancar as suas línguas. Boa, hein? Uau. Ok? 1600. Ah. 1600. É. Martin Luther que escreveu a em Foi o alemão. pai do luteranismo. É isso mesmo. Esse é o suposto começo da reforma protestante, que seria 1500 95 isso teses mesmo. na É, isso igreja mesmo. Ele defendeu essa tese? É, isso mesmo. Pode imaginar. Ou seja, tem muitos protestantes, evangelistas, que erram também, gente. Ok, quase todo estudante na universidade aprende que as palestinas são oprimidos. Isso é verdade. Opa. Elas alegam que são anti-Israel, não antissemitas, mas estão fingindo, gente. Ok, quando é óbvio, se os árabes se armassem, haveria paz, não seria? No próximo dia. Se os judeus se demarassem, Israel deixaria de existir. Isso é verdade. Ok? Então, ó, apesar disso, 59% da Europa acha Israel a maior ameaça à paz mundial. Talvez agora seja o Trump, ok? Essa pesquisa talvez é um pouco desatualizada, mas 74% da Holândia. A gente nem pensa ok, esses seriam somente os alemães. Mas a Holanda tem muito muslims. Mas Também. tem razão. Mas ainda, não tanto. Mas é muito Talvez tem bom, 10%, mas então muito holandeses, bem educados, que tem, você sabe, degree de universidade, boom, Olha. são antissemitas. 68% da Alemanha acha que Israel está travando uma guerra de extermínio contra a Palestina. Nunca. Pode imaginar? Sinto isso. O país que criou a guerra de extermínio, certo? Está julgando essa culpa em cima do próprio povo que tentou de exterminar. Ok? Então tem alguma coisa errada, gente. Vivo. Ok? Antissemitismo, não importa a origem, todo antissemitismo é iniciativa contra Israel é satânico. Isso é verdade. Porque o diabo detesta. Por que o diabo detesta Israel tanto e quer exterminar os judeus? Tem uma ideia? Verdade. Por que o diabo detesta Israel tanto? O povo escolhido por Deus, É isso mesmo. Então, que ele escolheu Israel. antes do Cristo, foi para bloquear a primeira vinda. Ok? Se o diabo, se ele poderia destruir Israel antes da chegada de Jesus, Jesus não. Não teria genealogia. É. Ok? Ou seja, o povo escolhido precisava ser para trazer o Messias, ou Jesus. Trazer o Se Messias. Satanás conseguiu já cortar, e agora? Depois para bloquear a segunda vinda. Porque sabemos que o Jesus não vai voltar para a igreja, ele vai voltar para os pedaços dos judeus que ainda são vivos, são sobreviventes. Não. Então, se não tem nenhum judeu na terra, Jesus não pode voltar com a gente. Ok? Então, mais uma razão de tentar de exterminar todos os judeus. Onde e por que nosso Senhor pisará na terra na segunda vinda dele? Onde Israel? Ok? Jerusalém. Em Jerusalém. E naquele dia estarão os seus pés sobre a monte das oliveiras que está de frente de Jerusalém. Ou seja, sem judeus, sem Jerusalém, sem Israel,
não tem lugar para o Senhor voltar. Zacarias Ou 14. seja, precisava renascer o Israel. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, quem são os escolhidos aqui? A gente. Mateus 24. Escolhidos são a gente? Não. É importante porque nas profecias e também nos fins dos tempos e tal, tem que, dependendo do contexto, esse é Israel, os judeus, que está falando, então por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Outra coisa, nenhum carne se salvaria. É uma coisa incrível, nenhum carne. Está falando não somente do ser humano, todo bicho, até mosca. Então, o que se está sugerindo? Que não existiria nenhuma vida na Terra. Quando esse foi escrito por Mateus, como seria possível exterminar toda a vida? Com flecha e arco? Não é. Então, essa também é outra profecia. E a gente já tem agora os instrumentos, bombas nucleares, gente. Uma bomba nuclear faz isso facilmente. A eliminar Toda vida, toda carne. Ou seja, mas demorou quantos anos? 1900 e pouco para a gente saber como. É factível isso? Agora, super factível. Ok, mais uma profecia. A importância de Jerusalém. A palavra se encontra 811 vezes em tantos versículos. Nenhuma vez se encontra no Alcorão. Okay? Ou seja, nenhuma vez? Nenhuma vez. Então, dizem que é um lugar importante para a religião deles. Mas Alcorão não fala nenhuma vez de Jerusalém. Não fala nem quando o Messias dele lá, o Maomé, viu? Não, porque... Não fala? É porque... Acho que eles têm um nome diferente, não? Para Jerusalém. Não. É porque, mais uma vez, até Keller acabou de falar para a gente que na Israel nada é definitivo que esse lugar onde aconteceu. É um lugar escolhido séculos depois. Foi depois. Ok? Mesma coisa, Então, onde eles dizem que Mohammed subiu, foi escolhido porque realmente, provavelmente, é a Península de Sinai. Faz muito mais sentido. Faz. Ok? Então, é um papo furado que Jerusalém é o segundo lugar mais importante deles. Eles querem que seja um lugar importante deles, mas não entra no Alcorão e para criar uma história. Durante o tempo das profecias, Jerusalém era um vilarejo menor que Tiradentes. Ok? Ou seja, Jerusalém foi menor que Tiradentes, ou seja, um lugar importantíssimo, inimportante, ou seja, sem importância, um lugar pequeno. Okay? Se fosse tipo um vilarejo aqui nos Everglades e alguém escrevendo que esse vai ser o lugar mais importante do mundo. E você olha... Foi interessante, quando nós chegamos em Nazaré, eles falam que tinha no tempo de Jesus, quando Jesus foi criado em Nazaré, tinha 50 famílias. Exato. 50 famílias, aí eles acharam lá o cemitério, né? O cálculo é que existia 400 pessoas. E todo mundo era parente, todo mundo. Todo mundo se conhecia. E pensa sobre Belém também. Que então Belém, entre todos os vilarejos menores, até quase o menor, em todo Israel, é o lugar de tanta importância. Anos antes da profecia de Zacarias, Jerusalém era uma cidade fantasma. Você lembra? Porque a Babilônia invadiu e destruiu. Então foi uma cidade fantasma. Então muitas profecias estão falando sobre um lugar
que não existia mais na época da profecia. Okay? Então, mais que coisa, que ousadia, não é? Ok, um corpo de temor, mais uma profecia incrível. Eis que eu farei de Jerusalém um corpo de temor para todos os povos em redor. De novo, quando Zacarias escreveu esta, Jerusalém, quase nada. Talvez a cidade fantasma. E dizendo com um corpo de temor para todos os povos ao redor. Que profecia maluca. Mas hoje é completamente... E quando começou de acontecer? Depois do renascimento de Israel. Okay? Ou seja, mais uma profecia que não fez muito sentido, que somente agora que a gente... depois que Israel foi renascido, e não só isso, que todos os vizinhos detestam Israel. Israel ganhou guerras contra as nações em redor em 45, 56, 67, 63, 82. Então, eu acho que Deus talvez fez parte disso. Apesar que a população árabe em redor é 50 vezes maior. Incrível. Então, ou seja, não faz sentido. Naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Agora, as Nações Unidas gastam 1/3 do tempo contra Israel. Mais uma profecia incrível, fora do real, que hoje a gente... claro, é uma pedra pesada para as Nações Unidas. Eles gastam, o assunto predileto deles, de castigar Israel. Então, é uma pedra pesada. E a gente também acha que quando vai começar a próxima guerra mundial? Não, Israel. Não é esse problema. Talvez é Irã e Israel. Amanhã, eu já falei isso. Se Israel acha que Irã vai ter uma bomba nuclear pronta que poderia destruir Israel, Israel vai atacar primeiro. Que significa que a guerra de Gog e Magog pode começar amanhã. Certo? Porque Israel, você sabe, só uma bomba nuclear de Israel, porque lembrando que Irã fez tudo lá embaixo em cavernas, e que talvez armas convencionais não vai atingir. Então Israel talvez vai precisar usar uma bomba nuclear pequena, mas a bomba nuclear para realmente tirar essa ameaça da existência dele. Você acha que o mundo vai dar aplausos para Israel no próximo dia? Pelo contrário, o mundo inteiro vai dizer: Israel, você está... Ok? É uma nação que tem 1/1000 da população do mundo e recebe 1/3 das reclamações das Nações Unidas. Então, está vendo a importância de Israel? É uma profecia incrível. Mais de 60 mil votos individuais contra Israel, das Nações Unidas. A última resolução contra os árabes foi em 1947. Lembrando que tinha muitos atos de terrorismo feitos pelos árabes, nenhuma resolução desde 47. Incrível. Ok? Então, está vendo, Satanás está trabalhando muito bem no mundo, muito bem. Ok. Gravemente feridos, todos o que a ergueram serão gravemente feridos. E por que Deus fica tão bravo com os inimigos de Israel? Ok? Porque eles repartiram o país. Uma coisa, quando um país está conquistado, normalmente está repartido? Não. Um país conquista, engole tudo. Ok? Mas o que aconteceu em Israel foi repartido. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá. E ali como elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel,
e quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Deus está super bravo com todos nós, comigo, com os Estados Unidos, com o Brasil, todos, porque repartimos a Uma terra. faixa de Gaza, as outras áreas. Isso mesmo. As linhas da 67, até o mandato de Palestina, entre aspas. Então, todos disseram, não, a gente vai repartir porque tem os palestinos, tem os árabes, e Israel é só que um pedacinho. Então, Deus está super bravo com todos nós. Cada iniciativa de paz lá é para repartir. Retirar terras, Israel. Repartir, isso mesmo. Ok, Israel já foi invadido e conquistado inúmeras vezes. Só no século passado foi repartido. Inglaterra, na Declaração Balfour, em 1917, foi responsabilizado para criar uma pátria para os judeus. Inglaterra os traiu. Ok? Então eu não sabia não, 1917. Ou seja, não foi o primeiro, ou seja, já o assunto já estava bem quente logo depois da Primeira Guerra Mundial. E Inglaterra tinha 1914 começou até 1917. ok, ou seja, já, então deu mais de 70% a Israel para criar a nação Jordão. Pode imaginar? Então, Jordânia, né? Isso mesmo. Ou se chama Jordânia? Ok. Jordan. Isso mesmo. Jordan, né? É Jordânia. Ok, obrigado. Agradeço. Jordão é o rio. Eu agradeço. Ok, então, ou seja... então parte da Jordan era Israel. E a parte norte. Exato. Parte Então, norte. que a Inglaterra foi responsabilizada para criar uma pátria para os judeus em toda a área. Não para dar 70% para a Jordânia. Ok? Então, foram traídos. Os Nações Unidas, em resolução 1181, deu somente 13% do mandato original. Ok? O mandato original do Balfour foi Israel inteiro. Então, sobrou 13%. Quando a nação realmente foi renascido, só 13%, gente. Levaram Então, muita Deus terra. não está feliz. Ok? Cada presidente americano promete um caminho para a paz. E eu estou vendo. Sempre pressiona Israel para dar mais território em troca. Então não tem nada. Tudo contra a palavra de Deus. Cada presidente que... Mas o fato de transferir a embaixada, você É. acha que já Não, foi então, um avanço? claro, tem coisas positivas. Mas estou dizendo que nem Trump, nem Bolsonaro estão fazendo o que a palavra... estão fazendo... Claro, pelo menos assim, a gente vê uma aproximação. São melhorias. Melhorias, claro. Porque eu acho Ok. que é o balanço entre todos os governos. Um vem e faz bem, o outro vai e tira, então Isso mesmo. é julgado como nação e não como cada indivíduo que está fazendo. Isso mesmo. Ok, então, frutos da traição da Inglaterra e da gente, porque todos nós repartimos a terra de Deus. E abençoarei os que te abençoaram e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoaram. Então, esse é um versículo fundamental. E até da minha opinião, o Império Britânico começou a desmoronar desde então. Ok? Ou seja, só para sugerir, você trai Israel, você está amaldiçoando Israel, vai ficar mal para você. As Nações Unidas virou uma piada hoje em dia, não, por causa disso. Os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer Israel benções. Então eu acho que até nessa perspectiva, uma razão porque os Estados Unidos deu tão certo, cresceu tanto, porque tem uma história tem problemas,
ok? Mas tem uma história incrível de apoiar Israel. É que a ONU hoje em dia é quase uma seita satânica já. A ONU, De acordo, porque de acordo. É. A ONU é a pior. De acordo. E a Pior ONU que piada. Contra tudo, contra É, a família, isso contra mesmo. tudo. Isso mesmo. E como os Estados Unidos hoje é o país mais desejado de todo mundo. Então, Todos querem vir para cá. abençoado, Quem não porque quer? Mas a Abençoado. ONU é o dos país Estados que Unidos, abençoou, Estados Unidos. ok? A ONU é diferente. Assim. Ok, mas desde então, mais ou menos. Não vamos entrar na história, mas tem muitas As vezes vezes, né? nas últimas décadas que os Estados Unidos abandonou a Israel em momentos importantes. Também. Quando o petróleo foi tão importante, por exemplo. Ok? Então, os Estados Unidos em declínio? Pode ser. Ok? Porque, de novo, se você faz contra a palavra de Deus, tem consequências. Tem. É Até como pra nações. Cuba tem histórico de que eles completamente abandonaram Israel quando os judeus tentaram refúgio aí. Eles fecharam todos e não deixaram entrar. É isso E mesmo. eles tiveram que desviar para cá, para os É. Estados Unidos, É. porque ele recusou completamente que qualquer judeu pisasse em Cuba. Mas Porque, de novo, eu vou falar honestamente sobre meu país. Com Franklin Delano Roosevelt, fechamos aqui também. Okay? Tinha muitos barcos que foram rejeitados. Okay? Mas eu Então, acho que historicamente é um dos países que mais aceitaram os judeus. Por mais que fez mal, é um dos que mais. eu acredito, Aceitou. porque dá para ver resultado. Ok, e tornarei a trazê-los à terra que deu a seu país e a possuirão. É como às vezes as pessoas questionam sobre a Alemanha. A Alemanha durante muito tempo parecia ser um país próspero. Mas agora se olham a Alemanha não é mais Alemanha. A Alemanha está perdida completamente. De acordo. Toda a invasão aí das pessoas basicamente já não tem mais a sua própria cultura, são completamente. Chegaram talvez a 1 milhão Tem- de imigrantes da Síria. Ok, então, mas esse mais um milagre, profecia incrível, a nação ressuscitada, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor do seu rebanho. Ok, mais uma coisa incrível. É o único caso na história do ser humano que um país que foi conquistado, que desapareceu, Se reestruturou, né? e nascido como gente, nação. Não só isso, que a língua deles morreu, ressuscitou, hebraico, porque não existia. A moeda deles. Bom, então, depois... Eles dizem que alguns dessas pessoas que estavam fora, alguns chegaram a caminhar 100 quilômetros para poder voltar para Israel. Então, a profecia de Deus é poderosíssima. É um caso aqui, só que Israel existe, prova que Deus é Deus. Porque não tem como explicar. Não, em nós estamos falando termos de um naturais. espaço de 2.000 anos. Quer Isso dizer, mesmo. o número existiu por 2.000 anos, não é que Então, do nada, mas né, ela ressurge com a É. língua, povo, estrutura, né, país, reestruturando Então, tudo, exército, vencendo guerras. Isso mesmo. E pensa bem, de novo, um povo conquistado, o que faz? Assimila, aniquila. Então entra e desaparece. Não tem um povo de Canaã, não tem a cananitas mais. Já Aqui foram. muitos filhos de imigrantes depois da segunda geração já não fala Não mais o fala idioma. mais a língua, não tem Exato. cultura mais. Então, né? assimilaram. Então, essa é a história sempre. Para um povo, um país conquistado, some da história. Ok? Aqui não. Porque eles foram um povo escolhido, meio sistemático. Eles não devem casar com outros. Eles criaram povos ou tribos em muitos países espalhados pelo mundo inteiro, justamente como a palavra prometeu, e Está no mundo todo. então, durante 2.000 anos. Então, que até ainda tem um povo que se chama Israel. Então, é incrível. Então, escolheu a Israel,
depois da diáspora, prometeu ressuscitar a nação. Um povo conquistado e espalhado, nunca voltaram antes, sempre assimilaram. É tudo o que a gente acabou de falar. Então, Israel é a única nação na história que foi ressuscitada. Então, não tem outra explicação. Deus prova que ele existe através da existência de Israel. Por que não? É sobrenatural. Hebraico é o único idioma na história que foi ressuscitado. Até a data que ressuscitou, 14 de maio de 1948, foi profetizado. Já souberam isso, gente? Opa! Então, a data. Então, eu vou falar uma coisa, eu vou mostrar rapidamente. Não é somente evangelistas malucos como a gente que acredita em cada palavra do Senhor. Ou ministério presidente Ben-Gurion, na data, Ben-Gurion citou os mesmos versículos dizendo que Israel precisava renascer hoje, naquela data. Então, não é somente a gente louco, tá? Envolveram 4 versículos de Isaías, Ezequiel e Levítico, exatamente 2520 anos antes. Na data, o primeiro-ministro de Israel, Ben-Gurion, citou as profecias. A gente não tem tempo para entrar em cada um, mas só para dizer, a data, gente. Não é somente evangélicos malucos, tá? Ok, por que Israel? Vamos voltar para alcançar os objetivos de Deus. Qual seria a razão principal? Criar um povo controlado e sistemático de quem pode sair o Messias. Então, coisa mais importante. Jesus Cristo não foi um ET, ele tem uma genealogia. E por que é assim tão importante, gente? Ok, por que a genealogia é tão importante? Para guardar contra o anticristo. Lembrando também que Mateus 24 fala que terá muitos cristos falsos. Então, se Jesus foi um ET que chegou de repente, sem genealogia, cada Cristo depois, pode ser. Não é? Ok? Os judeus aceitarão o Cristo como o Messias, a coisa mais triste do mundo, não? Okay? Ou seja, no fim do tempo que está chegando, já eles vão aceitar ele como Messias. Nem sabendo a Bíblia, os versículos deles, que tem que ter a casa de Davi e tal. Após a destruição de Jerusalém, em anos 70, não há mais registros genealógicos, gente. Opa! Está vendo o perigo para os judeus? Não tem mais registros genealógicos. Eles não podem, o anticristo, o Messias, para eles, não vai ter genealogia. Impossível. Ok? Ou seja, não vai ser possível para eles dizer, sim, ele vem de Abraão, de casa de Davi, Já dançou, gente. Ok? Só tinha uma oportunidade para o Messias chegar, já veio. Ok? Para cumprir a lei também do parente resgatador, redentor. Ok? E por quê? Ele tem uma genealogia porque ele tem sangue do ser humano e como eu falei a última vez, é importante que ele não tem sangue de quem? De anjos. Ok? E o Messias não tem uma história, que ele não é um homem super poderoso, não é um Nefilim, para usar o grego, que não entra. Porque se ele tem outro sangue, que é o sangue real da gente, segundo essa lei no Levítico, ele não pode ser o nosso resgatador. Ok? Isso mais uma razão porque a genealogia é tão importante. Ou seja, ele não é anjo, nem gigante, e não tem sangue deles. E também porque a genealogia para confirmar as profecias. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá
Fim. Ok, mas isso porque Israel dividir as nações, e abençoarei, ok, te abençoaram, e ao mal, a gente já falou essas palavras difíceis, tá? Então está para dividir as nações. Porque tem algumas que vão abençoar, como o Brasil e os Estados Unidos estão abençoando Israel agora, e tem muitos que não são. Então, a gente vai dividir. Como Venezuela. É isso mesmo. Argentina, Tem Bolívia. muitos. Toda a Europa está contra Israel. Tem mais uma razão que podemos pensar. Ok, gente, importante escrever, guardar, espalhar a Bíblia. A gente fala muito do Messias, mas tinha uma outra coisa importantíssima para o povo escolhido fazer. É isso. Então, quem criou a Bíblia? Eles dizem quem, vamos dizer, quem eles dizem criou a Bíblia. Deus sim, através da sua igreja, a igreja católica não. Ok? É importante lembrar que não foi a igreja católica quem criou a Bíblia. São 66 livros escritos para 40 homens em 3 continentes durante 1600 anos. Não tem nenhuma contradição real. Mais uma prova que a Bíblia é sobrenatural. Porque só usando lógica. Divina. Só usando lógica. Como pode ser? Sim, isso é muito interessante, porque cada vez que falamos da palavra de Deus para uma pessoa que não crê, essa é a pergunta que eles fazem. E a Bíblia, quem criou a Bíblia? Como por dizer que Que foi foi a escrito Bíblia pelos dos homens? homens. Então, esse é um Porque assunto eles querem tão Querem importante. que nós respondemos o homem. Maria José, você está no lugar certo, porque as próximas aulas eu vou aprofundizar, porque até a primeira aula aqui a gente falou, qual é o objetivo desse curso? Se você tem 100% de confiança em Jesus Cristo, você deveria ter 100% de confiança em uma Bíblia pura e preservada. Ou seja, que cada palavra não tem palavra do ser humano e palavra de Deus. Então, o objetivo desse curso é dar essa confiança total, porque justamente o mundo só quer jogar dúvidas. Não. É uma mistura, palavra do ser humano, talvez tenha algumas e Bíblia moderna, eles têm razão, porque Bíblia moderna é parafrase, não é palavra por palavra, que significa, claro, a palavra do homem entrou. Então, qual é qual? Qual é a palavra de Deus e qual é a palavra do homem? Eu reparei que tem umas Bíblias, algumas palavras, eu estava comparando com a King James Version, e algumas palavras, essa renovada em português, são palavras que não dá sentido. Você já reparou? Algumas. Isso mesmo. Que você vê na King James, que eu vejo, né, no que eu tenho no meu app, e em inglês, depois eu comparo com o português, você vê algumas diferenças. Então a gente E vai... não é aquele mesmo sentido. Inclusive eu até falei para a Andressa, olha isso aqui, isso que você entende. Que ótimo. Realmente, que Cara, algumas que coisas. ótimo. Eu recebo todos os dias no meu app, né, o versículo do dia, eu comparo um pouquinho com a nova, a renovada. Essa linguagem mais simples, né? Mas ela utiliza. Isso ainda é pouco. Tem Bíblias realmente que são, por exemplo, essa dos messiânicos. É uma Bíblia completamente diferente. Eles tiram tudo que está, o conteúdo importante da Bíblia real. Por exemplo, eles tiram lá que isso que a mulher é o ser que tem que ser submissa ao homem, eles colocam completamente contrário. Então é muito... Há maneiras de manipular, né? Sim. E falam também que, então, começam para poder a pessoa acreditar no que eles estão escrevendo ali, fala que a Bíblia foi mal traduzida. Então, eu vou ser radical, gente, mas eu vou tentar de apoiar essa com as aulas que vêm. Cada Bíblia moderna é cooptada. E não somente porque a tradução
parafrase, ou seja, entrando muitas palavras do homem. E também porque eles tiraram os textos em grego e hebraico para outros. Mas assim, a gente vai falar mais assim para frente. De testemunho de Jeová, que eles colocam Deus com letra minúscula, como se fosse uma palavra qualquer. Tem muitas palavras cortadas e esse é o New World Translation, que é o do DW, isso mesmo. Então, mas essa é uma ótima, eu adoro esse assunto. A gente vai entrar bastante mais detalhes. Temos que conhecer bem a Bíblia, porque a palavra de Deus fala, eu sei em espanhol, né? Fala, me parece por falta de conhecimento. E se a gente não conhece realmente a palavra... Tem conhecimento, perece mesmo. Então, é só para uma... Olha qualquer Bíblia moderna em Lucas 4:2 para ver o Pai Nosso. Em qualquer Bíblia moderna, se é honesto, você vai ver que o Pai Nosso é completamente mutilado, que cortaram muitas coisas. Então, é a coisa mais fácil de dizer. Se alguém tem uma Bíblia moderna e você acha nessa não é bom, só olha o Lucas 4:2, porque esse não é o Pai Nosso. O que aconteceu? Aconteceu muito. Ok, mas então temos um pouquinho mais antes de terminar hoje à noite. A gente já falou outra aula sobre a criação do Velho Testamento. Então agora, rapidamente, criação do Novo. Os livros de apóstolos foram escritos e copiados diretamente antes de 68, mais ou menos. Os evangelhos começaram como orais. A tradição oral, muito importante nessa região, começaram como orais. Mas como o cristianismo espalhou tão rapidamente, precisava ser gravados por escrito, de novo, antes de 70. Antes de 100, o NT, como conhecemos, foi definido e copiado em grego em Antioquia, que fica em Síria hoje, tá? Okay? Ou seja, lembra, 100 anos depois, ok? Não, aí está errado. Depois de Cristo. É isso mesmo. Sabemos que esse DC... desculpe, você tem razão. Tudo aí é DC. É isso mesmo. Agradeço. After the party, né? É isso mesmo. Então, o Novo Testamento é escrito de 50 e 96, isso, certo? Porque 96 é a ilha de Patmos, onde João está escrevendo o Apocalipse. Com Jerusalém destruído, anos 70, e mais uma vez, para ter certeza, em 144, Antioquia virou base. Faz sentido, porque Jerusalém não foi seguro. Você não pode fazer uma obra tão importante de realmente juntar todos os livros e criar uma Bíblia. Os 27 livros do Novo Testamento foram finalizados mais ou menos no ano 100. Peregrino dos Alpes, que se chama os Vaudois, levaram o Novo Testamento em grego para casa, nos Alpes, mais ou menos em 120. Estou só colocando a história rapidamente para a gente saber. Sempre tem e tinha uma Bíblia pura e preservada. Que a gente recebeu, não foi que alguém precisava de chutar. Essa é uma Bíblia boa. Tem uma história. Traduziram para latim a Bíblia chamada Vulgata Latina, até essa data, 157. Então, Vulgata Latina é importante, porque tem uma Vulgata Latina corruptada, mas o original foi realmente pura. Um incêndio espiritual, a Vulgata Latina se espalhou para toda a Europa até 2000, até chegou em Inglaterra. Okay? Ou seja, a palavra incêndio espiritual. Quando as pessoas perceberam em latim, na Vulgata Latina, que essa é a palavra de Deus, e espalhou para a Europa inteira. Mas a gente está lembrando aqui nos nossos dias, né, que a população mundial, praticamente toda ela lê, né, assim, de uma certa forma, hoje em dia, né,
Mas imagina nessa época, muito pouca gente lia. Uhum. Apesar dela ser divulgada do latim, Uhum. pouquíssima gente lia, É. tinha capacidade de É. ler, né? Tinha um tempo que a Igreja Católica ocultava, né, a Bíblia, não deixava as pessoas terem acesso. Então, esse vai ser o próximo aula, mas é pior que isso. Eles mataram. Se você tinha E além qualquer... de falar em latim e de Que é uma costas, língua né? É isso mesmo. Que Se horror, tiver né? qualquer Bíblia fora da versão Como que as deles, pessoas conseguiam ficar ali dentro da... seria queimado. A Bíblia é o dom. Okay? Porque eles criaram, a gente vai ver, a Bíblia criada em Antioquia é o nascente puro. Então, só para pensar, ok, temos um nascente puro, uma Bíblia criada e promovida em Alexandre, Egito, é um nascente sujo, que vai virar a Bíblia católica. Ok, confirmação da historicidade, a gente não tem tempo para entrar no assunto, mas que a Bíblia realmente pode confirmar que tem confirmação? Sim, tem um teste bibliográfico, teste de evidência interna, teste de evidência externa. De longe, a Bíblia é o documento antigo mais e melhor autenticado da história. Só para dar confiança. Não que num tempo nubloso que há uma Bíblia outra surgiu e a Igreja Católica falou, o nome essa é a Bíblia real. Não. Tinha. E temos bastante documentação, então é o documento antigo melhor autenticado. Então, essa é uma pergunta interessante. As línguas escolhidas por Deus, quais foram as línguas de alta importância para espalhar a palavra para o mundo inteiro? Pode chutar? O grego, né? Igreja. Ok, eu vou colocar hebraico Primeiro como saiu o nome arameu. espiritual, ok? Mas segundo, depois de hebraico, grego, ok? Grego. Depois da conquista de Alexandre, Latim. o Grande, Depois Roma. certo? Latim como avanço do Império Romano, Alemanha, Saxão. alemão. Saxão. o mundo inteiro. Romano, Ah não, o mundo inteiro não. Ok, então depois de latim, Roman. Saxão. inglês, gente. Você está falando hoje, nossos dias, né? Pulando mesmo, mas, pulou muito. ok? Lembrando que a Igreja Católica, latim virou a idioma oficial dos elitizados mesmo. Ninguém falava mais latim, não Latim foi era morto. a língua do povo. Então, eles quiseram tirar a Bíblia e ter, se você sabe, os sacerdotes, as pessoas em cima de tudo, que poderiam ler e falar latim entre eles e dar algumas, você sabe, pedacinhos de pão para o povo, na língua deles, ok? Então, latim foi eventualmente, então, inglês... Seria, por exemplo, para dar um exemplo pequeno, ou seja, Uhum. não chega a ser, mas, por exemplo, em Haiti, que a elite fala francês e os outros falam caboclo, crioulo. Crioulo. Uhum. Então, Porque o crioulo não aprende na escola, é só falado. aham, Então, Não é escrito. não. Crioulo, Eles não? inventam, diz que inventam para escrever, para É. poder se comunicar. Então a língua Mas oficial é o realmente a French. língua, para escrita, sim. Para elite, A né? elite, Como né? elite. ok. Então, estamos já terminando, mas então das potências globais, a Inglaterra e os Estados Unidos, inglês foi criado pelo Deus, eu acho, para espalhar a palavra dele. Então, em inglês, essas duas potências lançaram o maior movimento missionário na história do mundo, incluindo quem chegou, assim também, mas quem chegou em Brasil? Foram os missionários metodistas e presbiterianos. Tá aqui. No fim disso mesmo, dos Estados Unidos, chegando lá no fim do século XIX. Como é que é? Os metodistas? Foram os maiores evangelistas, né? Do Metodistas. Sim, presbiterianos. Isso mesmo. Ok. Então, gente, eu acho que a gente já passou bastante tempo.
Então, acho Muito que melhor interessante, muita a coisa. gente deixa o Deus deste mundo para o próximo vez, tá? A próxima aula vai ser do Brasil, online? É, É um livre? não, vamos ver, mas não, eu volto aqui para fazer Aí, junto com vamos vocês, tá? Ah, tá ok. Ben. É. Ben, não vamos deixar o Deus desse mundo para depois, ele vai com a gente. Então, isso mesmo. Então, a gente nem pensa no Deus desse mundo, porque já sabem que o Deus desse mundo é não muito bom. Tá bom? Tem que ser então com letra minúscula. É, tem razão. Mas então, esse é um título, mas tem razão. Tá bom? Ok, gente, então já estamos terminando, a gente vai fechar. Muito obrigado por assistir, gente. Ah, tem uma pergunta ou outra agora? Em geral, para... É, para pergunta formal para pessoas na internet, pode ouvir ou a gente já fecha? Então, só um ponto que sobre a criação do Estado de Israel em 48, teve tudo que aconteceu, né? O ódio dos alemães, de Hitler. Uhum. Então Deus permitiu todas essas pessoas morrerem, né? Uhum. Permitiu 6 milhões de judeus Uhum. e muita gente sofrer, né? Uhum. Para ser criado esse Estado. É. E como foi uma promessa, foi Isso mesmo. uma profecia. É, exatamente. Eu É sei incrível. Pode repetir É a incrível. data que você Foi colocou? 14 de maio de 48. 1948. Isso Foi mesmo. criado, né? O Francisco, ele trabalha para o cônsul, né, Francisco? E teve a festa foi 60 anos ou 70 anos? 70. Completou 70, né? 70. Teve de 60 Agora? anos, você foi também, Francisco? Desde 54. Desde 54. É. Eu lembro de... É. Eu trabalhava no Diplomat, em Hallandale, Hollywood. Uhum. Eu lembro quando foi a festa dos 60 anos Uhum. da criação de Israel. Eu estava trabalhando lá em 2000 Foi e... novo, né? Hã? E, gente, Em 2000 esse Foi criado o hotel lá e foi o ano, qual ano foi? Foi 60 anos. agora. 54. 70 anos Não, foi agora, o né? ano passado. Ah, Isso mesmo, então maio do ano passado. foi 70 anos. 70 É, anos, eu lembro quando foi 60 anos, É. a celebração. É. Aham, foi Então, muito essa bonito, coisa de muito 70 bonito. anos, gente, é importante. A gente talvez vai entrar, mas a Bíblia própria fala uma geração. Pode ser 70, a vida de uma pessoa. 70 anos e tem profecias dizendo que depois do nascimento, o renascimento, seria uma geração que todas essas coisas aconteceriam. Assim, Mateus 24, não estou citando exatamente, mas nesta geração tudo vai passar, vai acontecer. Uau. Então, 70 anos, não tenho de cabeça qual é, mas acho que Salmos e 70, ou se a vida é muito bom, 80. Bônus. Ok, então, exatamente. A gente não pode saber, nem vai saber o dia, hora, nem ano. 2010. Mas só para mostrar que 80 anos Que a seria profecia tá aí, daqui 9 anos. Exatamente. Ok? Ou seja, tem várias coisas assim, só para lembrar que estamos apertados, gente. Estão às ao tempo. portas, né? Ok? Então, que falta pouco tempo para salvar, para dar sementes, para salvar nossos vizinhos, nossos familiares, nossos inimigos, ok? Verdade. Porque o tempo está pouco. Eu tenho uma pergunta. Se Jesus viesse nos dias de hoje aqui, fosse nascido aqui nos Estados Unidos, numa cidade chamada Bethlehem, qual seria o nome de Jesus? Em inglês. Não Em sei. inglês. Mas qual é o que significa a sua pergunta? É exatamente isso. Se Jesus tivesse vindo nos nossos dias, não é isso? Esse seria Como é que seria o nome de Jesus em inglês hoje? se foi nascido aqui É. ou
Se fosse nascido aqui, nos Estados Unidos. Ah, então seria anticristo. Não, Porque ele não pode nascer aqui. não, só tô conjecturando, supondo, a É. hipótese. Como é que seria o nome dele? David. Hã? Não, claro que não. O nome dele seria Salvation. Ah, uhum. Não é? Só É, para lembrar Jeová. que o nome de Jesus, Yeshua, Ah, isso. quer dizer salvação. Yeshua. Uhum. Então, se o nome dele, se o anjo tivesse chegado para Maria hoje, Maria fosse americana, como é que é o nome de Jesus? O nome de Jesus seria Salvation, salvação. Isso Se ele fosse Yeshua. nascido do Brasil, que chamaria salvação. é, Mas como ele foi Ah, Yeshua em hebraico, é significado. Yeshua quer dizer É. salvação. é Jeová. Jeová salvação. Né? É Ok. interessante. Né? Ok, gente, muito obrigado, tá? Pode desconectar. Boa noite, vai com Deus. Sara com disse, Deus, um thank you, abraço, Ben. Sara. Boa noite, irmãos. Sara. Boa noite, irmão. Deus abençoe. Todos